Você tem dificuldade em correlacionar a neuroanatomia do lobo temporal medial do que você aprendeu nos livros, nos artigos, nas aulas de neuroanatomia com a imagem na vida real, especialmente com a imagem de ressonância magnética? Se sim, e se você quiser aprender a como identificar as partes do hipocampo na ressonância magnética, siga esse vídeo até o final. O meu nome é Fábio Porto, eu sou neurologista, tenho formação em neurologia cognitiva e do comportamento. A anatomia do hipocampo é fascinante, mas muitas vezes ela pode ser desafiadora. Então vamos aqui entender as três principais partes do hipocampo. Então a cabeça, o corpo e a cauda, e como que a gente identifica isso na neuroimagem. Então olhando aqui nesse corte, ó, a gente está vendo uma visão superior do hipocampo. A gente está vendo o hipocampo de cima. Então o hipocampo é uma estrutura, parece um rocambole, é toda enrolada. Ela faz uma curva. Então aqui a gente está o medial, o lateral. Ela faz uma curva aqui lateralmente. Aí ela vai, depois no final vai voltando medialmente e vai subindo. Então aqui na fímbria e na cauda do hipocampo. Então posteriormente ele curva novamente para medial e vai subindo aqui, onde a fímbria vai formar o fórnix. Então um trato que deixa o hipocampo. Então vamos aprender como que a gente consegue identificar na ressonância magnética a cabeça, o corpo e a cauda do hipocampo? Então aqui na ressonância a gente vai usar o mesencéfalo como referência. Então aqui é um corte axial do mesencéfalo em que a gente vai identificar aqui o pedúnculo mesencefálico. E tem uma cisterna, quer dizer, um espaço de líquor entre os pedúnculos. Então a gente vai traçar uma linha que passa aqui, ó, pela cisterna interpeduncular, entre os pedúnculos do mesencéfalo, e tudo que está do hipocampo, ó, à frente dessa linha é a cabeça do hipocampo, como a gente está vendo aqui, ó. Tá? Dessa linha até o final do mesencéfalo, isso é o corpo do hipocampo. Então aqui e aqui a gente está vendo no sagital, né, o corpo do hipocampo. Tudo que está atrás da linha que termina o mesencéfalo, aqui é a cauda do hipocampo, como a gente está vendo aqui. Tá? Então, aqui estaria a amígdala, tá? E aqui a gente está vendo a fímbria. Então vamos tentar achar isso numa ressonância? Então a gente está vendo aqui uma ressonância, é um T1, substância branca, branca, substância cinza, cinza, e o líquor preto. Então aqui a gente está vendo um corte coronal, em que eu estou indo de anterior para posterior, então eu estou indo para trás. Olha lá, começou a aparecer aqui os lobos temporais, os polos temporais. A gente está começando a ver aqui os três giros, temporal superior, médio e inferior. Aqui a gente começa a ver o giro parahipocampal. Então vamos indo para trás, ó. Tá, então aqui nessa região a gente começa a ver aqui o uncus. Tá? Então logo acima aqui do uncus, ó, vai estar superiormente e anteriormente ao hipocampo a amígdala. Então a área aqui, ó, tá começando a aparecer a amígdala aqui. A gente vai um pouquinho para trás, olha lá ela aqui, ó. Tá vendo a formação amidalar? Tá aqui o corpo da amígdala, como a gente tá vendo aqui. Então, indo para trás, começando, olha lá, começa a aparecer aqui o hipocampo. Tá? Então aqui provavelmente a gente tá vendo a cabeça do hipocampo. A gente vai indo, olha lá como ele fica mais fácil de ver, né? Então parece um rocambole, uma coisa enrolada. Tá? A gente vai indo para trás, tá? Então mais ou menos aqui, onde a ponte está redonda, é o marco para a gente olhar o hipocampo na escala MTA, de atrofia temporal medial. Então aqui a gente está na transição da cabeça para o corpo do hipocampo. Tá? Então a gente está indo para trás, olha lá como ele vai mudando, ele vai ficando um pouco menor, porque a gente está indo para a cauda do hipocampo.
Tá? E aqui, ó, é só o restinho dele, ó. Tá vendo que ele tá aqui ainda, ó, hipocampo? Tá? E aqui ele vai voltando para medial, onde ele vai, através da fímbria, formar o fórnix. Tá vendo como ele vai indo medialmente e superiormente? Então vamos agora ver um caso, aqui uma paciente, 71 anos, com uma alteração de linguagem, com dificuldade em nomear, né, em que após a investigação teve o diagnóstico confirmado de uma forma afásica da doença de Alzheimer. Tá, mas vamos ver aqui então, ó, a gente está aqui no coronal e aqui no axial, e eu vou percorrer a imagem de anterior para posterior, então de frente para trás, tá? Então a gente está vendo aqui, olha lá, estamos indo para trás, olha o uncus começando a aparecer, e aqui a gente está vendo mais ou menos, ó, aqui a formação amidalar, então amígdala. Quando a gente está aqui, ó, começando a chegar na altura do mesencéfalo, começa a aparecer a formação hipocampal, ó. Tá? Então o hipocampo anterior, né, ou a cabeça do hipocampo, ela vai desde o início do hipocampo até aqui, ó, na cisterna interpeduncular. Então, mais ou menos onde a ponte está redonda, ó, que a gente vê a escala MTA, é mais ou menos esse nível. Indo para trás, ó, aqui o corpo do hipocampo, tá? Então, até o final do mesencéfalo, então aqui mais ou menos, ó. E aí, a parte posterior do hipocampo é tudo que está atrás aqui do mesencéfalo. Então, esse caso, por exemplo, a impressão foi que estava normal. Mas se a gente olhar aqui com bastante minúcia, olha como tem uma assimetria do hipocampo. O hipocampo esquerdo está um pouco menor, está assimétrico. Tá? Isso sugere, é compatível com um acometimento maior do hemisfério esquerdo, justificando alteração de linguagem. Então essa paciente tinha anomia. Se a gente olhar aqui, ó, mais ou menos onde está o corpo mamilar, a gente consegue ver uma certa assimetria aqui do sulco colateral, né? E já começamos a ver aqui um deslocamento, né, da região do giro parahipocampal. Tá? Então, aqui, mais ou menos, ó, o sinal da fenda. Então, aqui, uma atrofia sutil, mas assimétrica do lobo temporal medial esquerdo. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, salve e se inscreva no canal.